Fala, editores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram Rô Edito. E esse é o mais novo quadro do canal Edita Pra Mim, um quadro onde eu vou editar suas imagens que vocês vão me mandar por e-mail. Como é que participa disso, Rô? Primeiramente, você vai escolher uma imagem sua, do seu animal, de uma pessoa que você conheça, que dê pra fazer algo criativo com ela. E vai me mandar no meu e-mail, esse e-mail aqui, ó, rofotos555@gmail.com. Então, gente, você vai me mandar por aí, eu vou escolher, tá certo? Daí eu vou fazer uma edição por cima dela, cada episódio vai ser uma edição, quem sabe duas depois, sei lá. Mas vai ser uma edição, daí eu vou escolher e você, quem sabe, né, vai ser o escolhido pra mim tá fazendo aqui o quadro. Então é isso, gente, se inscreve no canal se você for novo, deixa o teu gostei. Se você gostar desse vídeo, eu faço mais Edita Pra Mim. Se você me mandarem as imagens também, eu vou fazer, não sei quando é que eu vou fazer da próxima vez, só se vocês gostarem. Eu vou estar avisando tudo lá pelo meu Instagram, tá certo? Então fiquem me acompanhando pra vocês saberem quando é os art review, quando é o próximo Edita Pra Mim. Ok? Então é isso, gente, vamos lá? Para começar o quadro, né, de uma forma assim mais light, de uma forma mais leve pra mim, então eu acabei escolhendo a imagem do HMNS. Gente, não, é esse nome aqui mesmo, tá certo? Se tivesse assim um nomezinho até que dizia, mas é HMNS. Então vou abrir aqui essa imagem pra gente tá vendo qual é assim a composição que eu posso fazer nessa imagem. Bem, eu pensei em colocar aqui alguns elementos do tipo, algumas borboletas brilhando, ficaria bem legal, ficaria. Mas eu acabei colocando, não ficou muito legal. Pensei em colocar aqui alguns objetos do Mario, mas também não ficou muito legal. Peixes também eu tentei colocar, mas também não ficou muito legal. E eu coloquei, gente, umas medusas que ficou bem legal também. Eu gostei mais das medusas do que os outros elementos. Então, como ele tá aqui, deitado, ele já tem uma luz... Ele já tem uma luz natural aqui no rosto dele, eu não sei se foi ele que colocou, eu não sei. Mas já tem uma luz aqui, eu já aproveitei essa luz para me estar colocando uma luz colorida por cima. Então, coloquei a medusa brilhando, né? E coloquei uma luz artificial no rosto dele que facilitou bastante com essa luz aqui que ele colocou no rosto dele. Então é isso, gente. Vamos lá para a prática, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa imagem aqui. Como foi a composição, toda a manipulação dessa imagem. Então, vamos lá. Para começar, eu vou mostrar para vocês uma informação que vocês estão me pedindo bastante nos comentários, que é o tamanho da minha imagem. Como eu já falei algumas vezes antes, a minha imagem ela varia muito. Não é você colocando esse valor na sua imagem que ela vai ficar também com a qualidade da minha. Porque a minha eu faço um negócio aqui, tá certo? Que é para a imagem ficar com a melhor qualidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o valor, mas aí vai depender muito da sua imagem. Não sei se vai ficar... a mesma qualidade, tá certo? Então é isso, olha. A largura eu coloquei 1663 e a altura 1272, tá certo? Vou clicar aqui em OK e vou adicionar a primeira imagem. A primeira imagem é a do quarto. Pronto, ele me mandou essa imagem, ele tava em cima de uma cama. Então eu pensei, vou botar ele dentro de um quarto. E eu coloquei ele nesse quarto aí bem luxuoso, sabe? Bem chique mesmo. E assim, gente, mas quando eu desfocar, a gente não vai nem conseguir ver essa chicura toda. Chicura, gente, se existe essa palavra, meu Deus. Mas enfim, vou aqui adicionar outra imagem, que vai ser a do nosso modelinho de hoje, tá certo? Que vai ser a do nosso inscrito que mandou a sua imagem. Bem, como eu falei antes, eu pensei em colocar várias coisas e eu acabei chegando à conclusão de colocar medusas, colocar águas vivas. Então, eu vou deixar elas aqui visíveis, ok? Olha, elas estão aqui visíveis. E o que eu vou fazer em cada uma delas para tirar essa parte preta da imagem? Então, eu vou vir aqui nessa primeira aqui. Vou aqui, gente, ó, nos ajustes das camadas, ok? Aqui em ajuste das camadas eu vou mudar o modo de mesclagem. Então eu vou mudar o modo de mesclagem para a tela. Beleza? Vai ficar assim, ó. Vou mudar também o modo de mesclagem dessa daqui para um modo de mesclagem em tela. E a outra do mesmo jeito. Tela. Pronto. Aqui nesse daqui de cima você consegue perceber que tem tipo um... É como se na imagem mesmo tivesse algumas medusas, só que elas estivessem desfocadas. Então eu vou vir aqui na ferramenta atenuar, para me estar retirando essas partes aqui que eu não vou precisar. Pronto. Ficou ótimo.
E também vou apagar essas partes aqui, ó. Deixa eu ver se também faz parte dessa daqui. Não, faz parte dessa. Então eu vou estar apagando aqui, ó. Essas partes aqui que eu não vou precisar, né? E aqui também, nessa outra imagem aqui de trás. Aqui. E pronto, vai ficar assim. A gente ainda vai partir para a coloração da imagem, então calma aí, tá certo? Bem, agora eu vou estar mesclando essas 3 camadas para baixo. Eu poderia ter mesclado elas para baixo e depois ter coisado, depois ter colocado no modo de mesclagem. Vocês pensaram assim, certo? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou eu tinha que ter apagado aquelas partes, né? Que não teria ficado muito legal, então individualmente teria ficado mais legal para recortar. Bem, agora eu vou estar colorindo essa imagem, ok? Então, vou vir aqui nessa camada aqui de baixo. Olha. Vou estar vindo aqui em efeitos. E aqui em efeitos eu vou nessa parte aqui, ó. Foto. Bem, aqui eu vou colocar nesse efeito aqui que é o Moonlight. Que ela vai deixar a imagem à noite, mesmo sendo ela totalmente de dia, tá certo? Então eu vou diminuir aqui o tanto, né? Vou clicar aqui em OK. Agora eu vou nessa mesma imagem, vou aqui em ajustes e clico em saturação. E tiro um pouco da saturação dessa imagem. Agora eu vou vir aqui no modelo. Primeiramente eu não vou lá no Moonlight, eu vou aqui em ajustes. Depois eu vou vir aqui em saturação. Por que eu vim aqui em saturação, gente? Porque a pele dele tá muito... Nessa imagem aqui ficou bem laranja. Então eu vou diminuir aqui um pouquinho. Se eu botar assim também ele fica morto, né? Fica pálido demais. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. 44, que é pro efeito Moonlight pegar bem direitinho. Então agora eu vou lá no efeito Moonlight, né? E olha como é que vai ficar. De acordo com o fundo, né? Então pronto, gente. Agora vem a parte divertida, que é criar toda a parte de efeitos. Bem, uma coisa primeiramente que eu tinha que fazer era vir aqui na borracha, ajustar aqui o pincel, né? Diminuir aqui a dureza. E vim aqui, gente, tirar esse travesseiro aqui da cabeça dele, ó. Opa. Eita. Hoje a minha mão tá pesada, viu? Pronto. Mas calma aí que não vai ficar assim, ok? Eu ainda vou colocar aqui uma sombra que é pra ficar mais realista. Então vamos partir aqui para outras coisas mais importantes. Que é o quê? Vamos aqui desfocar o fundo, né? Pegar aqui essa imagem aqui, olha. Vou desfocar lá o fundo. Como eu falei, não importa se o quarto era chique, né? Quando eu desfocar o fundo, ele vai sumir totalmente aquela coisa medonha. Como vamos pensar aqui que vamos pensar que essa manipulação aqui é uma fotografia. Então, o que tá mais perto é o que vai ficar focado, né? E o que tá mais longe é o que vai ficar mais desfocado. Então, como ele tá muito perto, tá muito macro, então eu vou tá colocando bastante desfoque, ok? Isso, gente, é muito importante para parte do campo de profundidade, da ideia de profundidade que você tenha. Então, eu vou clicar aqui no mais, mas antes disso, você tem que duplicar a camada, ok? Essa camada aqui, ó. Eu dupliquei essa camada aqui. Vim aqui em efeitos, desfocar gaussiano, deixei aquela quantidade, né? E vou aqui em atenuar. E vou desfocar apenas essa parte aqui. Essa parte aqui da cama eu vou valorizar. Porque é a parte que ele vai ficar, olha. É a parte que ele vai ficar posicionado, né? Então eu só quero que desfoque lá em cima e aqui na frente fique mais desfocado. Então pronto, gente. Para economizar camadas, eu vou mesclar essas duas camadas para baixo. Pronto. Agora, eu vou vir aqui em mais. Vou vir aqui em camada vazia. E vou criar uma luz. Uma luz artificial. É muito o que o K-Loop faz. O K-Loop sempre faz isso, que criar uma luz artificial. Então, vou pegar aqui uma cor parecida com a da medusa, mais ou menos essa daqui. E vou pintar.
Eu não tenho certeza se esse azul vai ficar muito bonito, mas vamos testar, né? Pronto. Vou aumentar aqui um pouco da... Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. Eu vim aqui no efeitos, ok? E vim desfocanciando novamente e aumentei tudo. Pronto. Agora, pra essa camada aqui, eu vou botar um modo de mesclagem. Então, eu vou botar um modo de mesclagem sobre a posição linear. Olha como vai ficar bonito. Ficou muito bonito, né, gente? Então, juntamente com o campo de profundidade, com a ideia de profundidade, eu vou estar colocando essa medusa aqui, ela desfocada, ok? Então, eu vou desfocar aqui ela do tanto que eu desfoquei lá o fundo. Assim, tá ótimo. E essa daqui da frente, como tá muito próximo da lente, entre aspas, eu também vou desfocar ela. Pronto. Vou diminuir aqui só um pouquinho da luminância desse menino aqui nos níveis, ok? Olha. Se eu diminuir essa parte aqui de baixo, ele vai ficar totalmente escuro. Não é isso que eu quero, né? Então, pronto, gente. Olha. Agora, eu vou estar adicionando uma luz artificial nele. Como é que eu vou adicionar essa luz artificial? Muito simples. Vou pegar aqui a camada dele, né? Vou aqui em ferramenta de seleções, ajuste de seleções, selecionar os pixels dele. Vim aqui em degradê. E pegar aqui uma luz. Vamos estar fazendo aqui uma luz, gente. Vamos lá. Essa daqui, vou deixar aqui transparente aqui no meio. Pronto. Criei aqui uma luz, olha. Agora eu vou mudar só a cor dela. Vou botar aqui uma cor... Eu acho que dessa cor tava boa, mas assim, vamos deixar aqui dessa cor aqui mesmo. Como é que ficou? Pronto. Como o rosto dele já tinha uma iluminação já da imagem, então vai ficar até bem mais fácil. Eu acabei esquecendo pra vocês, gente. Fala pra vocês, ó. Cria uma camada vazia, faz todo aquele processo, seleciona os pixels, vai em degradê e faz o degradê e pronto, olha. Já fica em outra camada. Puta que pariu, esqueci de novo. Pronto, aqui. Pronto, gente. Cancela aqui a seleção. Hoje tá uma confusão, viu? Mas vamos lá. Pronto, tô aqui nessa camada vazia, que eu acabei selecionando a coisa dele, né? E agora eu vou mudar o modo de mesclagem. Então eu vou botar o modo de mesclagem aqui para sobreposição linear. Ou sobrepor. Vamos colocar aqui para sobrepor e vamos deixar aqui não tão visível, né? Vamos deixar assim a saturação, a opacidade dele um pouquinho mais baixa. Só um pouquinho, olha. Aí se você quiser colocar na sobreposição linear e diminuir um pouquinho, também fica bem legal, olha. E para finalizar, para dar um toquezinho final, eu vou estar adicionando aqui uns pontinhos branquinhos. Então nessa camada aqui, eu vou estar colocando o modo de mesclagem em tela. Vou estar colocando aqui o modo de mesclagem em tela. E olha como vai ficar lindo, gente. Vai ficar muito mágico essa imagem. E agora é só diminuir aqui um pouquinho a opacidade, para não ficar tão visível, né? Olha isso, como é que ficou linda essa medusa. Como você já sabe, o Lightroom eu uso geralmente para equilibrar as cores, para ajustar as cores, para deixar as cores de uma forma harmônica para o nosso olho. Então, olha a diferença.
de quando eu tava no PS Touch e quando eu harmonizei as cores aqui no Lightroom. Então, gente, primeiramente, a primeira coisa que eu fiz foi adicionar aqui um filtro. Um ajuste, né? Então, aqui em perfis, o Lightroom ele já te dá vários perfis incríveis para você usar. Mas nesse eu usei o artístico, vou até marcar aqui para vocês verem. Eu usei o artístico 04 e coloquei aqui a intensidade dele para 44, ok? Então, vou sair aqui para me estar mostrando para vocês as outras configurações. Então, passando aqui para baixo, eu vou aqui em luz. Em luz eu não mexi muitas coisas, eu mexi apenas nos realces e também nas sombras eu aumentei os realces. Deixa eu marcar aqui para vocês. Eu aumentei aqui os realces para mais 20 e as sombras eu diminuí menos 13. Já clicando aqui nas curvas, eu adoro usar as curvas, então aqui nas curvas eu dropei aqui só um pouquinho, esse pontinho aqui um pouquinho para cima. Esse daqui eu não posicionei muito bem ele, mas eu deixei ele mais ou menos aqui, que ele faz parte das sombras, ok? Essa parte aqui é as sombras, essa parte aqui é as partes mais claras, essa parte aqui é mais escuras. Então essa parte aqui, eu puxando aqui para cima, essa partezinha aqui, ela vai dar um efeito matte. Então é o que eu uso bastante nas minhas imagens. Pronto, indo aqui pro canal vermelho eu não mexi, nem o verde e nem o azul. Agora, aqui em cor, né? Nessa parte aqui de cor, em temperatura eu aumentei mais 10. Na matiz eu diminuí menos 9. Na vibração não mexi, eu mexi apenas na saturação porque ele estava muito azulado. Se eu clicar aqui 2 vezes, como é que vai ficar sem a saturação? E olha como fica feio sem a saturação, né? Então com a saturação fica mais equilibrado. Sem a saturação, né? Então, vindo aqui nessa ferramenta que eu ainda não sei o nome, mas eu ainda não sei o nome dela, o Adobe ainda não colocou aqui o nome dela. Mas eu chamo ela como mistura de cores. Então, mistura de cores não, é divisão de cores. Então vamos lá. Essa parte aqui é as sombras. Nessa parte aqui de sombras, eu coloquei a saturação aqui e a matiz mais ou menos aqui. Para ficar mais específico para vocês, vamos lá. A matiz eu deixei 219, a saturação eu diminuí menos 13, tá certo? E aqui essas outras coisas eu não mexi. Aqui é automaticamente. Agora aqui, nos tons médios, a matiz eu deixei 223, a saturação menos 21. Aqui é 21, mas eu acho que não é menos, é 21 mesmo. Aqui é a quantidade que vai até lá. Então, se eu colocar aqui, ó, 99 vai até o 99, a matiz. A saturação, quer dizer. Então, deixei aqui, nessa parte aqui mesmo, pronto. Agora, vamos para os realces, né? Então, aqui, os realces, eu coloquei a matiz 225, a saturação menos 43. Então, eu cliquei aqui em concluído. Agora, eu vou aqui para a parte de efeitos. Na parte de efeitos eu aumentei um pouquinho a textura, a claridade, a textura menos 14, ou mais 14, a claridade mais 21. O desembaçar eu aumentei só um pouquinho, porque estava um pouquinho embaçado. E aqui eu aumentei aqui um pouquinho do granulado. Agora aqui em máscara, aqui em nitidez, eu aumentei aqui o nítido mais 16. O raio eu aumentei todo, o detalhe eu deixei em mais 25. A máscara eu aumentei também, adoro aumentar a máscara, e também aumentei o reduzir ruído, gente. E é isso, gente, não tem mistério nenhum. Eu também coloquei alguns, como é que eu posso dizer? Alguns filtros radiais e lineares aqui, para mim estar ajustando algumas áreas da minha imagem, tipo colocando alguma luz aqui, olha. Colocando uma sombra, uma vinheta ao redor, tá certo? Diminuir aqui um pouquinho a sombra dessa parte, aumentando um pouquinho a luz dessa medusa. Não tem mistério nenhum, gente. O Lightroom é muito fácil de vocês usarem, tá certo?
Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal se você for novo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do quadro, tá certo? E eu espero também que vocês mandem suas imagens pra mim estar escolhendo, pra mim estar fazendo um novo episódio aqui. Vai ser bem legal, tá certo? Então é isso, gente. Tchau!